pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Júnia Gama, analista política da XP, e tô aqui hoje para contar para vocês do Private, em mais esse Café com Política, como estão as coisas nessa reta finalíssima antes do segundo turno das eleições. Agora, praticamente uma semana da eleição no dia 30 de outubro. Como é que as campanhas estão vendo essas movimentações, uma eleição que está apertadíssima? Eu acho que aquele resultado que a gente teve lá no primeiro turno, com Lula à frente, com 6 milhões de votos de vantagem em relação a Bolsonaro, esse resultado ele vem se estreitando muito gradativamente, mas leva a um cenário de que nesses últimos 7, 8 dias até o dia da eleição, muita coisa pode acontecer. O foco da campanha de Bolsonaro está sendo principalmente entre os eleitores do Sudeste. O Sudeste, que concentra o maior eleitorado, é praticamente 43% do eleitorado do país. Então, Bolsonaro focando muito em São Paulo. Essa semana teve atos do presidente na quinta-feira em São Paulo, ele na sexta-feira continua também, mobilizando esse eleitorado que pode ampliar a vantagem dele, que ele já teve no estado no primeiro turno, mas numa tentativa de ampliar essa vantagem para que ele possa passar Lula. E Minas Gerais também. Minas Gerais é um estado-chave, né? A gente já falou aqui em outras edições do Café com Política que Minas Gerais costuma ser um retrato do país, da votação no restante do país. Ela reflete muito o que o Nordeste de Minas reflete muito a votação no Nordeste do país, o Sul de Minas reflete muito o Sul-Sudeste do país. Então, a gente teve, inclusive, no primeiro turno, em Minas Gerais, uma proporção praticamente igual ao que a gente teve no cenário nacional, que foi 48% de votos para Lula e 43% para Bolsonaro. E em Minas Gerais, o Bolsonaro ele tem um parceiro estratégico, que é o governador Romeu Zema, que foi reeleito no primeiro turno e declarou apoio a Bolsonaro logo passado o primeiro turno, começou a trabalhar junto a prefeitos, junto a lideranças políticas da região, justamente para virar votos, muitos votos que foram de Zema no plano estadual, mas que foram para Lula no plano nacional no primeiro turno. Então, aquele voto que aconteceu, o Lula-Zema, né, existe na avaliação da campanha de Bolsonaro que é possível virar esse voto para Bolsonaro. Esse voto está muito concentrado ali no norte, no nordeste de Minas, são quase 600 mil votos, então é algo bastante relevante, é algo que pode ajudar a impulsionar. E vem junto dessa estratégia da campanha de Bolsonaro de considerar que todo voto é voto, né? Claro, como eu falei, são 6 milhões de votos de diferença, mas se pega 600 mil em Minas, mais 500 mil em São Paulo, mais uma parte no Nordeste. Nessa semana, a pesquisa Datafolha mostrou uma leve diminuição da vantagem de Lula em relação a Bolsonaro no Nordeste. Então, tem vários focos da campanha, região Sudeste, como eu falei, diminuir a diferença no Nordeste, ampliar a vantagem de Bolsonaro sobre o eleitorado mais conservador, sobre o eleitorado evangélico, avançar mais no sul do país também, onde Bolsonaro já teve vantagem em relação a Lula, ampliar essa vantagem. E a gente vê a campanha bolsonarista num clima bastante de animação, de perspectiva de virada. E, por outro lado, a campanha do Lula vem trabalhando para tentar estancar possível perda de votos, porque a gente já falou aqui também que o Bolsonaro, dado o cenário do primeiro turno, o Bolsonaro ele teria que captar quase a totalidade dos votos que foram para as outras candidaturas. Foram cerca de 9 milhões e meio de votos para Ciro, Simone, Soraya Tronic, e o Bolsonaro teria que captar praticamente todos esses votos para fazer essa virada. Ou ele tem também que, se ele não conseguir captar todos esses votos, que é uma situação não muito possível, ele teria que roubar votos do Lula. Então, quando ele tira votos que foram do Lula diretamente,
vale o dobro para ele, né? Porque o Lula está perdendo. Então, existe um trabalho muito forte também para acentuar a rejeição. A gente tem visto isso nas redes sociais, principalmente junto a esse eleitor mais conservador. Não foi à toa que essa semana o ex-presidente Lula divulgou uma carta aos evangélicos para tentar se conectar com esse público, tentar tranquilizar esse público a respeito de notícias, por exemplo, de que ele fecharia igrejas, de que haveria alguma restrição a cultos. Então, a campanha de Lula vem olhando para esse público também, mas talvez seja um pouco tarde para esse tipo de atitude, tão na reta final. E próximos passos que a gente tem se concentrado, na noite de sexta-feira agora vai ter o que seria um debate entre os candidatos do SBT, mas o ex-presidente Lula não vai participar, então vai acabar se tornando uma entrevista com o presidente Bolsonaro. E na próxima semana, aí sim, na boca do segundo turno, vai ter o último debate, que é o debate da TV Globo na sexta-feira. Eu acho que todo mundo vai parar para observar, para ver qual o efeito, qual o desempenho dos dois candidatos e qual o efeito que isso vai ter sobre os votos daqueles que ainda estão indecisos nessa reta final. Então, uma campanha com muita emoção, sem um resultado claro, sem um favoritismo muito claro de nenhum dos dois candidatos. A gente está acompanhando ali a briga pelo voto a voto, algo realmente muito apertado, e a gente vai continuar relatando aqui para vocês. Semana que vem tem mais notícias a respeito dessa corrida eleitoral. Um bom dia a todos.